História. Habitações e cidades na história do Brasil. A questão da moradia no Brasil reflete um histórico de desigualdades sociais vivida no país desde o período colonial. A descoberta do ouro no atual estado de Minas Gerais, no final do século XVII, foi determinante para a ocupação do interior do Brasil. Até então, as pessoas viviam predominantemente no litoral. Como vocês podem observar no desenho, nós temos aqui as bandeiras dos séculos 17 e 18. Anteriormente, as pessoas que viviam no Brasil, elas estavam aqui no litoral. A partir das bandeiras, elas começaram a se deslocar para o interior. Essas setas verdes, elas indicam esse deslocamento do litoral para o interior, principalmente para o estado de Minas Gerais. O mapa, aqui nós temos o mapa atual do Brasil, que mostra a localização do atual estado de Minas Gerais, como eu estou mostrando aqui na seta. Até então, as pessoas viviam predominantemente no litoral, como nós já falamos, e com a mineração, elas começaram a formar várias vilas, e essas vilas se formaram próximas umas das outras nas regiões onde havia ouro. Aqui nós temos uma imagem que retrata essa exploração do ouro, a mineração do ouro, principalmente nas Minas Gerais. E aqui nós temos uma dessas cidades, dessas vilas, que começou a se formar. Vejam que eram vilas simples, mas já haviam alguns casarões, igrejas, todo esse tipo de construção arquitetônica já foi um reflexo da mineração do ouro. E como viviam os primeiros seres humanos? Bom, esses primeiros seres humanos, eles tinham uma necessidade de se abrigar e de se proteger dos perigos naturais. Isso fez com que eles tivessem a preocupação de construir moradias. E essas moradias, elas se tornaram uma das mais antigas construções humanas, justamente pela necessidade de proteção. Essa imagem é o reflexo da necessidade da proteção do ser humano. Vejam aqui que eles viviam em cavernas. Os primeiros seres humanos que viviam em moradias simples, feitas de materiais encontrados na natureza, como madeiras, folhas, ossos e peles. Outros ainda se abrigavam em cavernas e viviam a céu aberto, como vocês podem ver na imagem das cavernas. Com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e aprendendo a lidar com os elementos da natureza, e assim descobriram materiais mais adequados e resistentes para se proteger contra a chuva, o frio e até contra ataque de animais. Assim, surgiram os diferentes tipos de moradias, que variam de acordo com as características do ambiente e os materiais para construí-las. É o que nós podemos observar nessa moradia que está no canto direito do vídeo. Aí vocês têm o quê? Uma chácara Brai. É um antigo vilarejo formado por 8 casas de pedra, datado aproximadamente de 3.200 anos antes de Cristo. Descoberto pelos arqueólogos em 1850, na Escócia, Reino Unido. Para vocês verem como que as pessoas há tanto tempo, 3.200 anos antes de Cristo, já havia quase que uma perfeição na construção de suas moradias. E as primeiras cidades? Bom, as primeiras cidades surgiram na região da Ásia, chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e significa entre rios. Esse nome foi dado à região fértil, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localizam o Iraque e o Kuwait.
a Mesopotâmia foi habitada por vários povos, entre os quais os sumérios, que fundaram as primeiras cidades Ur, Uruk, Eridu e Nippur. O mapa que eu estou mostrando aqui para vocês é o mapa da Mesopotâmia. Aqui nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. E como eu já falei antes, ela ficava justamente aqui, ó, entre esses dois rios. Aqui nós temos a cidade de Ur. Viram só como eram essas cidades? Além dos povos mesopotâmicos, existiram também outras civilizações que nasceram às margens de rios, tornando-se conhecidas como civilizações fluviais. No Vale do Rio Nilo foram fundadas as cidades egípcias. Aqui nós temos o Vale do Rio Nilo e as cidades egípcias que se formaram às margens do Rio Nilo. Além dela, nós temos também o Vale dos Rios Huanghe-Ron, Rio Amarelo, e Yangtze, Rio Azul. Nela se encontram as cidades chinesas. As civilizações arapaense ocupou o Vale do Rio Hindu. Aqui nós temos uma cidade chamada Catalhuyuk. É uma cidade que surgiu na Turquia há cerca de 9.000 anos atrás. Os primeiros habitantes do Brasil. Vejam, como nós já sabemos, os portugueses chegaram no Brasil por volta de 1500 e encontraram os povos indígenas aqui. Mas vocês sabiam que os povos indígenas encontrados pelos portugueses não foram os primeiros habitantes do Brasil? A ocupação do território brasileiro é muito antiga. Pesquisas recentes indicam que os vestígios humanos mais antigos no país datam há mais de 50.000 anos. Aqui nós temos uma demonstração desses povos antigos que viviam no Brasil. No início do povoamento do Brasil, muitos grupos humanos utilizavam como moradia abrigos naturais, como grutas, e na ausência desses abrigos, eles construíam habitações que variam de acordo com as condições geográficas da área em que eles viviam. Nas terras altas do sul do Brasil, viviam há cerca de 1.500 anos povos que construíram moradias subterrâneas para se proteger dessa região. Em geral, agrupadas em aldeias, essas moradias eram escavadas no solo e cobertas por tetos de palhas sustentados por estacas. Um exemplo dessas moradias eram as moradias de Itareré. Os povos Itareré, eles construíam moradias subterrâneas para proteger-se do frio no sul do Brasil. E sabe o que é interessante? Essas moradias, elas eram subterrâneas. Eu estou mostrando aqui com vocês no mouse, isso aqui era uma espécie de passarelas, de estradas que eles formavam ali para chegar até essas moradias. Era algo bem organizado. De maneira geral, as moradias eram construídas de madeira, terra, pedra e folhas em locais próximos a rios e matas. Eu estou falando das moradias desses povos, todos os povos antigos. Nessas áreas, além dos materiais de construção, eram mais abundantes os alimentos obtidos da caça e da pesca. Em algumas regiões da Amazônia, as moradias eram construídas sobre morros, muitas vezes erguidos pelos próprios habitantes, com o objetivo de proteger-se contra enchentes e ataques de inimigos. Aqui a gente vê um exemplo dessas moradias, desses povos antigos, sobretudo dos povos da Amazônia. Com o passar do tempo, algumas dessas aldeias, segundo pesquisas arqueológicas, chegaram a abrigar aproximadamente 10.000 moradores. Então a gente vê que eles foram se organizando a ponto de ter uma habitação bem ampla. Bom, nós vamos falar agora sobre novas técnicas de construção.
E como nós já falamos antes, os portugueses chegaram ao Brasil por volta de 1500. E quando chegaram aqui, se depararam com inúmeros povos que já habitavam o Brasil. Havia muito tempo os povos indígenas ou os nativos. Aqui a chegada dos portugueses e os povos que aqui já viviam. Nesse período, os povos Tupi-Guarani, os principais grupos indígenas encontrados pelos portugueses, ocupavam grande parte do território brasileiro. Eles se organizavam em aldeias e viviam em cabanas circulares, geralmente próximas de rios. Essas cabanas, denominadas ocas, eram feitas de tronco de árvores e cobertas com palhas ou folhas. Quando essas habitações abrigavam várias famílias, recebiam o nome de malocas. Isso aqui é um exemplo desse tipo de cabana. Aqui nós temos uma oca e uma maloca. Com a colonização portuguesa, técnicas construtivas utilizadas pelos seres humanos há milhares de anos foram introduzidas no Brasil. Entre elas, podem ser destacadas as que usam a terra como matéria-prima. Assim, principalmente no período colonial, a taipa ou o pau a piquê foi muito empregada na construção de casas e até de prédios como igrejas. Aqui nós temos uma construção desse modelo, lá do período colonial. Essa técnica de construção consiste numa estrutura de paus, varas ou bambus entrelaçados, em que os espaços vazios são preenchidos com barros amassados, e muitos brasileiros ainda hoje vivem em casas de pau a piquê. Esse aqui é um exemplo de casa atual de pau a piquê. E aqui no canto direito nós temos um exemplo de como essa construção é feita. Olha só, como eu acabei de falar, varas ou bambus entrelaçados e preenchidos com barro. Agora, gente, nós vamos fazer uma atividade, certo? Nessa atividade, vocês vão observar com bastante atenção essas duas imagens acima. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas imagens, vão realizar uma pesquisa para aprofundar a sua maneira, como esse tipo de moradia é construída. E essa pesquisa ela pode ser feita em livros, revistas ou internet. Depois de feita a pesquisa, vocês vão elaborar um texto descrevendo a técnica de construção pesquisada. No caso de conhecê-la pessoalmente, descreva também a sua experiência dessa construção. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão enviar para o meu WhatsApp esse texto, mas não se esqueça de deixar também o seu texto no seu caderno. E aí, a gente se encontra na próxima aula. Obrigada!